Vamos falar um pouquinho sobre obsessão. Essa palavra você conhece? Allan Kardec nos ensinou que a obsessão é uma via de mão dupla, ou seja, o processo obsessivo ocorre entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e até mesmo entre os encarnados. Quando ouvem a palavra obsessão, muitas pessoas pensam na ideia de espíritos desencarnados perseguindo os encarnados, mas no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, o codificador define a obsessão como domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Em regras, são espíritos inferiores, já que os espíritos bons, eles combatem a influência dos maus. E ainda, a obsessão, ela pode ser dividida em encarnado para encarnado, Cláudio, para mim, no caso. Pensei ao contrário. Desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. E tem encarnado para desencarnado, auto-obsessão, obsessão simples, fascinação. Enfim, Edson, o que você diz sobre a obsessão? A obsessão, como o próprio Kardec coloca aí no capítulo 18, é algo mais simples do que a gente imagina. E ela acontece mais também do que a gente imagina. Isso porque nós temos é até uma questão cultural, né? A única certeza que nós temos na vida é a morte. Se a gente for parar para pensar, ou melhor, acho que tem duas certezas. Uma delas é o imposto, né? Que você tem que pagar, isso não tem jeito. Mas vamos lá, a certeza que você tem na vida é a morte. E nós não nos preparamos adequadamente para a morte. Quer dizer, não existe uma cultura, né, de você entender a morte, aceitar a morte. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande com relação à perda. Porque a morte representa uma grande perda. Para quem fica e para quem vai. Sim. Então, você acaba nesse processo, por não entender, por não aceitar, por questionar, você acaba mentalmente mantendo a pessoa perto de você. Quer dizer, a pessoa não consegue se desprender e ela acaba ficando perto. Ela, por sua vez, fora do corpo agora, ela sente a energia dos encarnados, então ela vamos assim dizer, ela se sente fortalecida com aquela energia, ela se aproxima, ela se sente bem. Consequentemente, a pessoa está cedendo energia, acaba ficando adoecida. Então, a maioria das pessoas que perde um ente querido e entra nesse processo não percebe, mas ela está causando uma obsessão. Então, diferentemente do que se imagina, que a obsessão, como você mesmo colocou, é um processo de um espírito ruim perseguindo alguém bom, isso acontece, mas são os casos mais extremos e são os mais raros, porque na grande maioria, na verdade, são pessoas não preparadas. E o assunto é mais antigo do que a gente imagina. Jesus era um grande desobsessor. Tem muitas passagens no Evangelho que ele, inclusive, expulsa os espíritos, né? Uhum. Até de crianças. Tem passagem no Evangelho que foi apresentado um menino que era obsesso lá para ele. Tem um em que ele conversa com um espírito que chama-se Legião. Que temos nós contigo, Nazareno, os espíritos falam para ele, né? Então, nessa época de Jesus ele já fazia isso. Kardec descobriu isso com o Livro dos Espíritos, quer dizer, conhecendo o Espiritismo, né, entendendo esse mecanismo do desencarne, que os espíritos continuam presentes na nossa vida mais do que a gente imagina. Inclusive, eu queria citar um livro que poucos conhecem. Tem um livro chamado A Obsessão. É um livro que, na realidade, esse livro ele reúne vários artigos do Kardec, alguns publicados, inclusive, na Revista Espírita, outros não exclusivamente sobre obsessão. É legal. Esse é um livro que foi publicado pela União Espírita da Bélgica, né? E ele foi traduzido aqui no Brasil, lá pela editora O Clarim, que fica lá em Matão. Então tem um livro específico sobre o tema, né? E eu também, não sei se eu estou me alongando muito, mas não sei se vocês lembram que há uns programas atrás, eu citei aquela médica americana, Edith Fiore. Uhum. Eu gostaria até de falar um pouco sobre isso. Nós estamos falando da obsessão do ponto de vista do espírita, que conhece bem o tema, mas esse assunto está sendo visto também por médicos. Então você veja esse caso da Edith Fiore. Ela constatou que metade dos pacientes dela, os problemas que eles tinham eram justamente a influência espiritual de entes queridos. Por exemplo, ela cita lá o exemplo de uma avózinha que morreu e que acabou não conseguindo se desprender e acaba ficando
né? Impregnando a aura, ela chama de aura, né? Impregnando a aura da neta, e a neta acaba ficando doente. E, inclusive, ela cita que alguns casos que ela teve só não foram difíceis. De espíritos que não queriam aceitar em hipótese alguma. Então, ela como médica, na verdade, psicóloga, psiquiatra, né? Ela atua nessa área, ela estava fazendo um trabalho de desobsessão. Coisa que é feito nos centros espíritas. Que legal. E o livro dela chama-se Possessão Espiritual. Isso nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Agora, existem vários níveis, como você colocou aí, né? Explica um pouquinho para nós, de encarnado para encarnado. Então, de encarnado para encarnado, você acaba, por exemplo, uma pessoa... É o que você vê toda quinta-feira. Também, vocês dois aí fazendo um com o outro. Mas brincadeira. Vamos pegar um exemplo simples. Uma pessoa que é ciumenta. O que é o ciúmes? Vocês já pararam para pensar? É uma insegurança que a pessoa tem e, consequentemente, ele acaba obsediando a outra, porque ele está emitindo pensamentos, ele está cobrando, ele está cerceando, ele está cercando, ele está... Né? Fica criando coisas então, na cabeça. Ele acaba obsediando mesmo. Tá certo? Estou citando os ciúmes aqui como um exemplo. Mas ela começa da forma simples. O que é a forma simples? É um espírito que se desprende, ela não consegue se desprender, na verdade, ele fica preso. Você, por aqui, não aceita a morte, ou então fica lamentando a morte. Você emite pensamentos que faz com que ele também não se sinta, vamos assim, ele não se sinta motivado a partir, ele acaba ficando. Como eu falei aqui, ele se sente bem, porque ele aure da energia da pessoa. Consequentemente, a pessoa depois começa a passar mal, porque ela está cedendo a energia para um outro. Então, vou dar um exemplo mais simples ainda. Se você for hoje ver o que acontece nas igrejas evangélicas, quando eles expulsam lá os demônios, quem que eles estão expulsando, na verdade? Estão expulsando entes queridos das pessoas. Mas como eles não conhecem o processo, como não entendem, acabam tratando a pessoa como um demônio. E eu gosto de brincar o seguinte: se você não se preparar adequadamente para desencarnar, um dia você pode ser chamado de encosto. Que é terrível. Já pensou? Você ser chamado de encosto um dia? Porque você pode virar um encosto. Difícil, hein? Tá certo? É. E o que é, na verdade, um encosto? Um espírito que não se desprendeu. Fica preso à matéria. Né? Então ela começa de forma simples. Mas dependendo da constância, ela pode virar uma fascinação, como você bem disse. E se persistir, pode virar uma possessão mesmo. Uma subjugação. Aí a pessoa não tem mais vontade. Ela está dominada. Quem a dirige é o próprio espírito. E como faz para sair? Tem que fazer o tratamento, né? O tratamento, ele é feito na casa espírita, através do esclarecimento, as palestras que são feitas, né? A pessoa, ela tem que querer também. É como um processo de... Quando você, por exemplo, se vicia. Para você tratar uma pessoa viciada em alguma coisa, ela tem que querer em primeiro lugar. Verdade. É verdade. E tem que partir dela. Então, a obsessão, ela tem que partir primeiro também da vontade do obsediado, vamos assim dizer. Por mais que ela faça tratamento, vá na casa espírita, na igreja, seja lá onde for, mas ela tem que mudar. Né? Porque ela tem que mudar os pensamentos dela. Se ela não mudar, fica difícil, né?